Ele está falando de eleição municipal, que não se pode votar no imbecil que fala mais bobagem. Diferença em quem trabalha, em quem faz as coisas e o quem fala muita bobagem, quem fala muita asneira. Vocês sabem o momento de mentira que vive esse país. Você sabe que tem gente que levanta de manhã mentindo no celular, almoça mentindo, vai no banheiro mentindo, sai do banheiro mentindo, vai dormir mentindo e passa a noite mentindo, achando que a sociedade brasileira é um bando de imbecil que acredita em todas as asneiras que ele fala. Então nós precisamos ter em conta de aprender uma lição. Vai ter eleição outra vez esse ano. Vai ter eleição. E a gente não pode votar no imbecil que fala mais bobagem. A gente não pode votar no imbecil que mais agride os outros. A gente tem que saber quem é que a gente escolhe para ser vereador, quem é que a gente escolhe para ser prefeito, porque é essa gente que vai mudar ou piorar a qualidade de vida da gente. Bosco. Eu passo. Fala o que você falou aqui, moço. Fala, meu garoto. Não, é que eu não achei um bom momento pro Lula tratar desse tema. De falar o que não deve, né? Eu achei um momento muito oportuno para ele. É válido o que ele disse, a quem ele se refere. É verdade. Né? Mas podia ter dado um intervalo maior, né? Cachorro mordido, eu costumo brincar, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? É claro que Não. foi uma piada. O recado é muito importante. O recado é muito importante. Mas, na verdade, ele está falando para o público do Rio de Janeiro, né? Porque ele teve hoje, participando de um encontro com o prefeito Eduardo Paes, né? Eles inauguraram hoje o terminal Gentileza, né? O maior terminal de intermodal lá do Rio de Janeiro, um grande investimento de 400 milhões, se não estou enganado. E ele rendeu vários ecômios, né? Rasgou a seda ao lado lá de Eduardo Paes, que é o candidato dele. Obviamente, meio que ele está falando isso aí em direção aos adversários de Eduardo Paes. Mas sabe o que eu acho? Eu que não sou analista político, eu vou falar. Eu acho que essa importância que Lula dá para Bolsonaro mostra que o bolsonarismo está... Não, eu acho que isso aí mostra o seguinte, que o né? Lula... Ele está preocupado. Quer se alimentar. Isso Ele preocupa. quer se alimentar. Ele mostra que o Lula, ele já deixou claro o seguinte, essa eleição não tem como não ser polarizada. Então, se ele entrar agora nesse terreno de não polarizar, é a hora errada de fazer isso. Tá certo. Ele está polarizando o tempo todo. Tá certo, tá certo. Infelizmente, não é bom para o Brasil, mas ele está certo. Enfim, essas pessoas entenderem que atentar contra a democracia, contra o Estado democrático de jeito, é um crime grave. 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 Talvez um dos mais graves. Exatamente. No mundo, não só no mundo cívico, mas no mundo das instituições mesmo. Não, o golpe é o seguinte, tentativa de golpe. Quando o sujeito parte para o golpe, acabou a conversa. Acabou o diálogo. Não venha pedir diálogo depois do golpe frustrado, porque não dá. Augusto Heleno, quando tinha o cabelo branco, preto, ele já fazia dessas. É bom a gente lembrar que ele foi ajudante de ordem em 1976 para 77, que instrumentalizou ao lado do general Silvio Frota uma tentativa de um golpe dentro do golpe para que o então presidente da República, Ernesto Geisel, não levasse à frente o processo de distensão lenta, gradual e pacífica que redundou na lei da anistia em 1979. Né? Não tão pacífica, né? Lenta, gradual e segura, né? Segura, desculpa. E ele era o ajudante de ordem, né? Era o Mauro Cid do Silvio Frota. Era exatamente. Então, o que acontece? O Silvio Frota achava o Geisel, o chamado pastor alemão, como dizia a esquerda na época, bonzinho, né? Ele achava ele bonzinho demais e achava que tinha que destituí-lo. Então, ele é acostumado a dar golpe dentro do golpe, né? Eu costumo brincar dizendo que os mau caráteres, desculpa a minha veemência, porque eu tenho um compromisso tão grande com a democracia que eu me fico indócil, né? Aquele que tem cabelo branco não pode exigir respeito quando ele é mau caráter ao longo da vida.
né? Desculpa, general, mas o procedimento que o senhor teve no passado era de um homem que atentava contra o Estado Democrático de Direito no regime de exceção. Então, o que se esperar do general Augusto Heleno a partir do seu passado, né? É evidente que os homens públicos podem ser melhorados ao longo do tempo. É natural que as pessoas avancem. É da natureza, as pessoas têm o direito de avançar. Mas quando a gente vê o passado de Augusto Heleno, a gente vê o presente dele hoje. Não, e vê que ele vive no passado, né? Mas por isso eu acho importante que essa apuração seja feita e conduzida muito dentro, porque não haja nenhuma sombra de dúvida, que não tenha nenhum espaço ali para questionamento, porque isso é um presente que se dá para as futuras gerações, para que as futuras gerações não passem pela ameaça que passamos agora, o que foi o risco do 8 de janeiro. Para que isso vira uma lava-jato, é bom que a gente ressalve. Exatamente, se isso tivesse acontecido no passado, como aconteceu na Argentina, provavelmente isso não teria se repetido hoje, né, nessa forma. E a falta de respeito à Constituição. É o país, de modo geral, né? A Constituição é o país. Exatamente. Mas você vê, a Argentina, que a Mara mencionou aqui, fez o que o Brasil não fez, mas é preciso lembrar que ela fez depois que o general foi à guerra. O cara chegou ao nível de levar o país e a morte de vários jovens argentinos para uma aventura de guerra, sabidamente derrotável, não é? Apenas pela estratégia de se manter no poder, achando que aquilo manteria eles no poder, não é? O Brasil não precisou chegar a esse ponto, mas também não fez o dever de casa como devia ter feito lá atrás, porque é por isso que eu insisto, né? Sou repetitivo, alguém pode me achar radical nisso, mas eu acho que não tinha que ter havido nenhuma flexibilização nesse projeto que está lá, essa PEC em curso no Congresso, no Senado, que restringe essa questão da elegibilidade dos militares. Eu sou muito radical nisso. Eu acho que Forças Armadas, elas são braço armado do Estado e não tem que ter representação política de forma nenhuma. Ela já tem, como comandante-chefe, o presidente da República, que é um político civil eleito. Não é? E tem outras maneiras dela representar seus interesses ali dentro. Então, tudo isso tem que ser revisto a partir de agora, tem que ser debatido pela primeira vez. É a primeira vez que a investigação chega em gente de alta patente e tal, mas também é a primeira vez que se tem uma oportunidade de discutir esse assunto de uma maneira definitiva. Vamos pôr. Só mais um ponto. Gênesis, você e Bosco, que vivem nesse Congresso há décadas. Gostou? Eu não cubro política, então vocês não podem vir com coisa. Mas sério agora, o Bolsonaro falou e repetiu durante décadas, 3 décadas que ele teve lá. Ele fez frases e mais frases e deu declarações e mais declarações antidemocráticas. E o Congresso não fez nada, e ninguém fez nada. E o Estado não fez nada. Isso não pode se repetir. Quer dizer, que sirva de lição para todo mundo. Eu acho que ele foi mais do que antidemocrático. Porque antidemocrático você pode até ser nas suas frases. Ele foi um cara que fez frases inaceitáveis. Pediu a morte do frases contra a civilização, frases contra a mataram pouco. E defendendo tortura. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que vai muito além de você ser antidemocrático. Mas isso, vocês acham que hoje o Congresso deixaria ou deixa passar? Sim, deixa passar porque... Mas então você está criando novos Bolsonaros. Continua acontecendo. Então você está criando novos Bolsonaros. Nós temos que ver que é o seguinte, nós vivemos um momento especialíssimo. Como o Bosco falou muito bem. Eu costumo destacar que é o seguinte, o candidato Jair Messias Bolsonaro, depois o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele disse para você aí que está me ouvindo, você aí que escondia as suas ideias mais estranhas, que fingia que não queria que ninguém soubesse o que você pensava sobre determinadas coisas, o presidente Bolsonaro disse para você o seguinte: você pode tirar esse monstrinho que você tem aí dentro de você. Você pode colocar ele na rua.
Porque eu estou lhe autorizando a colocar isso o mesmo. monstrinho na rua. Então nós temos que ver o seguinte: o planeta, as pessoas, vivem um dilema, que é uma questão filosófica, que vai além da política, desses intricados institucionais, por exemplo, você dizendo, como não vai deixar isso acontecer? Ou seja, você que é da área da economia sabe muito bem que a lei sempre está muito atrás do que o mercado cria. O mercado cria coisas que depois a lei vai tentar pegar. Vai regulamentar. Vai regulamentar. No Brasil e no mundo, é que as pessoas estão enfrentando um processo de desumanização. As pessoas, frente a diversos fatores, a incapacidade que a democracia teve de não entregar mais o que ela prometia, que foi permitir que a atividade econômica incorporasse mais e mais pessoas, tirando ela da pobreza, essa incapacidade que a democracia fez com que a gente não conseguisse trazer essas pessoas para o círculo virtuoso da sociedade, permitiu que as pessoas dissessem o seguinte: eu tenho o direito de colocar meus diabinhos lá de fora, né? Porque vocês não estão resolvendo a minha vida, então eu tenho o direito de fazer do jeito que eu quiser. E tem vários parlamentares que estão lá com mandato que são isso aí. Esses deputados da tua terra, Ixi, Maria. pelo amor de Deus. Na minha Tem uma terra, minerada aí, meu amigo. da minha terra, vamos ficar com Juscelino Kubitschek. E aí eu volto lá pro passado também, Vivi. Que a minha terra, olha. Tem uns caras aí. Mas tem muitos bons na minha terra também. Que Tem, tão- por exemplo, a deputada Duda Salabete, por exemplo, uma que eu consigo lembrar aqui, que tem uma representatividade muito importante. Célia Chakiriabá. Tem uma entrevista minha com ela aqui no canal, professora de literatura, né? E aí eu pedi para que ela fizesse uma Declama relação de Ciro, Lula e Bolsonaro com quem eram esses caras na literatura. Vejam, vocês Alice, vão põe pra gostar. É gente o muito link da legal. entrevista da deputada Duda. Mas pode falar dos mineiros que Eu não até estão gostaria honrando de o defender Minas nesse momento. Por favor, não. Pelo qual tem muita Estou me pressa. sentindo muito isolado aqui. Mas quando eu me lembro do menino da peruca, essas coisas não dá. Pois é. Aí fica difícil, porque dessa vez Minas mandou uns diabos mesmo pra fora. Estão tudo aí com mandato. E deixar você concluir o Agora, raciocínio com os eu mineiros. prometo a você o seguinte: eu vou dar uma estudada assim, com afinco, Por favor. né, no quadro do Ceará, para ver se ele tem autoridade moral e política para dizer o que disse de Minas agora, né? Porque o Rio é o cocô, eu não posso falar nada. Cada um tem os seus Então seus eu cruzes. sou melhor que para bater em todo mundo, que eu já tô fora mesmo. Aí a Bel Albuquerque já deu uma ajudinha, boa, mas faça a consulta que é importante. Mas ela falou assim, no Ceará também tem o girão. Pronto. Então já citou. Aí, Isabel! Um girão. Ela fala! Fala, um Genésio! girão, Agora vai vai nos lá! 3 mineiros desse. Aí, e o Jonathan Moreira escreveu assim, Genésio, ainda bem que Minas tem pão de queijo. Pronto. Se dependesse dessa safra de deputados, estávamos lascados. É o que ele escreve aqui, então tá registrado. Gente, eu queria, aqui no nosso programa, que quem tá fazendo a pauta, na verdade, é a nossa audiência também, que tá super participativa. O Bolsonaro convocando o povo para manifestação pra gente comentar também. Vamos ver? Amigos de todo o Brasil, especial da nossa São Paulo. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro. Daqui a 2 dias, no próximo domingo, às 15 da tarde, o nosso encontro na Paulista. Um ato pacífico pelo nosso Estado democrático de direito, pela nossa liberdade, pela nossa família, pelo nosso futuro. Mais uma vez, então, reforço a esse convite. Espero vê-lo, se Deus quiser, no próximo domingo, então, às 3 da tarde, na Paulista. Um abraço a todos, até lá. Genésio, será que ele vai conseguir defender o Estado de Direito? Vai ser um exercício difícil, né? Meu amigo, olha, os bolsonaristas, eles só gostam, desculpa, eu tenho vários amigos bolsonaristas que eu amo tanto, inclusive vários amigos de 30, 35 anos, eles sabem muito bem das minhas posições. A questão é o seguinte, essa turma não gosta de ler, desculpa, mas essa turma gosta de figurinha. Então, se eles assistirem o vídeo do dia 5 de junho, julho de 2022, e depois de ver o Bolsonaro dizer nesse vídeo aí a defesa do Estado Democrático de Direito, é simplesmente um absurdo. Então não dá para você usar esse argumento, né? Mas sabe como é que é, né?
Se colar, colou. E o bolsonarismo é muito refém da chamada pós-verdade, né? Eles não têm muito compromisso com os fatos, né? Eles têm compromisso com a versão, né? Tal da narrativa que eles gostam de dizer, né? Sim. Bem, é impressionante a gente ver esse vídeo e não rir, né? Ou chorar. Olha, eu gostei da forma como você perguntou, Afonso. Será que ele vai conseguir? Porque vai ter que ter um esforço ali de teatro, né? Muito, muito grande, para ele assumir esse papel. Primeiro porque, se você vai defender o Estado Democrático de Direito, quem propõe isso quer fazer supor que você não está num Estado Democrático de Direito, né? E é o momento em que o Brasil vive de forma mais plena isso. Perfeito. E o que mostra isso é justamente, pela primeira vez, a gente ter alcançado esse estágio na história política do país de poder investigar generais de alta patente que participaram de uma das... Essa que já é uma das 10 conspirações militares da nossa história. É verdade. Essa está conseguindo ser investigada, trazendo esses perfis para público. Então, para mim, uma das coisas que representam, quer dizer, que mostram que nós estamos num estado pleno de direito, são justamente esses acontecimentos, né? Até de forma exagerada, porque em nome do Estado Democrático de Direito se permitiu coisas que não deveriam ser permitidas, como, por exemplo, aquele acampamento no QG do Exército. Aquilo não tinha nada de democrático. Aquilo, quem conhece ali o QG, sabe que aquilo ali foi uma coisa permitida, e se foi permitida naquela magnitude de dimensão que teve, foi porque o Exército tinha interesse naquilo. Ou pelo menos alguns comandantes tinham interesse naquilo e não eram interesses honestos, não é? Então, eu acho que ele pode conseguir fazer um teatro aí, né, nessa avenida e tudo, mas não muda aquela história. Ele está trabalhando com os próprios fatos, né? Pois é. E não transformando as opiniões deles em fatos. Mas não era de se esperar nada diferente disso. Me assusta críticos que vieram nessa legislatura, porque, como eu costumo falar, eu costumo brincar, eu até falei aqui fora do ar, meus amigos sulistas e meus amigos do Norte ficam chateados quando eu digo isso, mas os principais personagens, né, os chamados personagens principais da cena política nacional, eu costumo brincar dizendo que o Brasil nasceu no Nordeste, o coração está em Minas, o motor é São Paulo, né? E a alma é carioca, né? Então, o que acontece? Quando o coração do Brasil nos oferta alguns parlamentares que estão aí na praça, que são assustadores, né? Que são aqueles que você acabou de falar, eles defendem claramente posturas antidemocráticas, eles são bolsonaros replicados, né? O Conselho de Ética virou meio uma pantomima, não decide nada, os políticos tomam aquilo ali como um espaço, porque eu não mexo contigo, tu não mexe comigo, né? E vai à frente. Infelizmente é isso que a gente está vendo, né? É isso que a gente vê, ou seja, a coisa não anda, Mara, por quê? Por conta desses interesses intestinos, e os Bolsonaros da vida continuam capengando, andando por lá. Eu me recuso. Hoje ele foi, essa agora dele foi. Maravilhoso. Eu me recuso. Mas esse trecho também, esse vale muito. Eu me recuso a dar bom dia e boa tarde para vários deles. Desculpa. Não é porque eu sou mal educado, é porque eu escapo, né? Dá um jeitinho de... Porque você falou... Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? É porque o Congresso, né? Ele somos nós. O Congresso somos nós. É claro, é verdade. E eu fico pensando que tem assim, e nós não somos tão ruins assim, sabe? A sociedade brasileira, ela não tem alguma coisa errada aí na comunicação. Eu lembro do Collor. E o Collor apostou tudo em que as pessoas iriam de verde e amarelo, e ali ele selou o impeachment dele. Eu acho que Bolsonaro está tentando fazer a mesma coisa. Ele fez isso quando ele estava na presidência e teve uma resposta positiva para ele, enfim, não teve nada parecido com o que foi o Collor. E agora, eu acho que vai ter um monte de sinalizações para a gente de como é que está o bolsonarismo, como é que está... Eu achei legal que o Genésio falou da elite da direita,
Porque a direita hoje no Brasil tem essa coisa da extrema-direita, a direita querendo se separar da extrema-direita, para falar, olha, eu sou direita, mas eu sou limpinho, entendeu? Não tô com esse pessoal aí que é golpista, não. Então, como é que vai se posicionar? Como é que esse pessoal vai se posicionar? E também, como o governo vai se posicionar? Onde é que o governo vai estar vendo isso? Quais serão os movimentos do governo depois dessa manifestação? Porque tudo bem, se não vai ninguém, se não vai ter nenhuma repercussão, se vai ser aquela coisa, como se Fredo está falando, enterro de defunto vivo, que poético isso, né? Que coisa bonita. Fredo, você foi longe, hein? Foi longe. Eu acho o seguinte, eu falo aqui, é uma hora da gente voltar a pensar no seguinte. Eu tenho para mim que o bolsonarismo ele sobrevive sem o Bolsonaro. Ao contrário do lulismo, né? Porque o PT sem o Lula vai ser um outro ciclo da história do PT. Concordo. Porque o Lula é maior do que o PT, não é? Mas o Bolsonaro não é maior do que essa extrema-direita que ele despertou. A verdade é essa. Essa extrema-direita, ela sempre conviveu ali dentro da direita, só que a direita que mandava, né? Sempre tiveram esses personagens mais extremistas, mas eles não tinham espaço. O Bolsonaro despertou essa turma e ela agora, embora no parlamento seja minoritária, ela tem uma representatividade na sociedade muito grande. Então, é bem possível que o Bolsonaro siga esse caminho de expulsório da política pelos crimes cometidos, etc. Ele já não vai poder concorrer. E o bolsonarismo sobreviva, tanto assim que o espólio dele já está sendo disputado. Mensagens golpistas? Eu Vocês acho acham que ele vai nessa linha, nessa toada? Eu acho que se houver isso, é caso pensado. Ele pode estar querendo precipitar a prisão dele, mas eu não acredito, não. Eu acho que ele pode ser alvo ali de alguma coisa que escapa. Porque como é que você controla isso? A gente vai ver o quê? Bolsonaro, paz e amor? Não, de maneira nenhuma. Bolsonaro democrata. Os apoiadores do parlamento, nesses dias, se a gente puder acompanhar as redes sociais, eles estão falando em defesa do Estado de Direito, né? Na verdade, para nós que somos aqui meio que macaco velho, para usar uma expressão antiga, nós sabemos muito bem que essa manifestação é simplesmente para evitar a prisão do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. A intenção é colocar muita gente lá, gerar muitos likes nas redes sociais e mostrar como é que se prende um homem desse. Né? Então, na verdade, Mara, a estratégia é essa. Agora, como se prende um homem desse? Como se prende um homem desse? Agora, na verdade, o que a gente tem que observar é que a repercussão disso, o corolário disso tudo, né, para usar um termo antigo, mas extremamente sofisticado. Do seu tempo. Do seu tempo. Esse não me alcançou, não. No nosso, eu tô sabendo. O meu eu fico no máximo no delonga. Na verdade, a repercussão, aquilo que ninguém pode deter, que ninguém pode segurar, vai acontecer. Ele pediu que não viesse com faixas golpistas, né? Ele pediu que não viesse faixas golpistas, mas todo mundo sabe que o bolsonarismo tem como maior rival, não é o Lula, eles têm como maior rival o STF, né? Eles têm neles de que... A democracia. Que eles não perderam no voto, eles perderam porque o STF colocou a mão lá e tirou. Então, é muito difícil a gente imaginar que esse pessoal não vai xingar o STF, né?